Nós vamos continuar hoje o nosso programa sobre as organizações paulistas de cultura e vou dar voltar um pouco no tempo e explicar como que a Secretaria também se organizou para dar sequência ao projeto de OS, né? No depoimento do Dalma, vocês viram que já o Mário Covas, na campanha, já estava preparando o que seria a organização social, tanto para a cultura quanto para esporte, para a saúde. Né? Estava com uma grande preocupação dos novos equipamentos. E a política pública do Mário Covas, em termos de investimento, era: vamos concluir o que está sendo colocado. É brilhante essa postura de um homem público. Por quê? Porque ele respeitou o dinheiro do povo na hora que ele viu, já tem investimento, vamos liquidá-los, né? Então foi isso que ele fez, né? E depois ele criou novos. Ele trabalhou bastante sobre, implantou a OSESP, implantou o novo Teatro São Pedro, a renovação do Teatro São Pedro, né? A Pinacoteca, que foram os três grandes elementos. E depois ele foi sucedido pelo Dr. Geraldo. Aí o Dr. Geraldo, a equipe do Dr. Geraldo reestruturou em 2015, não, desculpe, em 2005 para 2006, eles reestruturaram a secretaria. A secretaria passou por uma modificação. E essa modificação muito boa e talvez permanente, né? Então, ela dividiu-se, para efeito de função, em unidades de gestão. Então, você tem a UPPM, que é a Unidade de Patrimônio e Memória de Museus, tem a unidade de formação, a unidade de difusão, que é a unidade de leituras, que essa já é outro governo, Alckmin, que já é governo com o André Matarazzo. Ele que implanta a unidade de leituras do Estado de São Paulo. Ela é só uma pequena assessoria que depois, no nosso governo, virou, no governo Geraldo, uma unidade de trabalho, né? Então, a funcionalidade da cultura passou a ser uma funcionalidade inteligente, né? Por quê? Porque dividiu por expressões culturais e o desenvolvimento do que seria um trabalho focado para as OS. Então, nós vamos começar a conversar um pouco sobre a unidade de difusão, né? Quais são as OS, que equipamentos que elas operam nas unidades de difusão? A primeira unidade que foi constituída foi a APA, né? A Associação Paulista dos Amigos da Arte. Foi em 2005, né? 2004, 2005. 2004, na verdade. A APA surgiu dia 13 de junho de 2004. E qual era a função da APA? A função da APA era, e vocês vão examinar aqui comigo, era administrar o Teatro São Pedro, né? Que é um teatro na Barra Funda, um antigo cinema transformado em teatro, que este ano, em 2017, fará 100 anos. Ele foi reformado pelo governo Covas, o secretário Marcos Mendonça, em 1998. Foi entregue ao público. Esse, hoje, é um teatro dedicado à difusão de música lírica, né? Ópera e canto lírico. Tem outras funções. Também tem uma pequena escola de música lírica, de canto lírico, faz oficinas de canto lírico. É um museu, sim, é um teatro simpaticíssimo.
se vocês olham para ele, ele é um mimo, né? Parece um museu, por isso que eu até me enganei quando a gente fala, um museu. Você olha para ele, é um mimo, né? E esse teatro hoje está sob a administração de uma outra OS que não da APA, né? Mas está num processo de renovação contratual que, por incrível que pareça, acontecerá até amanhã. Então, ele está hoje sendo administrado pelo Pensart, desde 2011, mas pode ser que ele venha a ser alterada a titularidade de gestão dele. E o Teatro São Pedro tem um longo histórico de óperas, né, nesses anos todos. Até 2009, de 2004, ele não usava, ele não tinha orquestra própria, né? Em 2009 foi criada a Orquestra do Teatro São Pedro, com 45 integrantes, né? E que é o que cabe no fosso do teatro. É importantíssimo vocês visitarem o Teatro São Pedro. Ele é um teatro do começo do século XX e merece, é um projeto arquitetônico muito bonito, recuperado, e vale a pena uma visita e frequentar as programações. Mas ele começou em 2004 a ser administrado pela APA. Depois a APA, no mesmo período, começou a administrava os teatros, né, do Estado. É o Teatro Sérgio Cardoso. O Teatro Sérgio Cardoso tem um histórico interessante. O Sérgio Cardoso é de 1954. Ele foi criado, ele era um cinema, e um casal de ator e atriz, que é o Sérgio Cardoso e a Lídia Alice, eram casados em 1954, eles tinham saído de uma filmagem naquela região, andando a pé pela madrugada, às 3 horas da manhã encontraram lá esse teatro, na Rua Conselheiro Carrão. Falaram, puxa vida, a gente pode transformar isso no teatro. E os dois empreenderam e criaram do cinema o Teatro Sérgio Cardoso. Depois, mais tarde, já na década de 70, ele é desapropriado pelo Estado, passa por uma importante reforma e está lá na Rui Barbosa, aquele teatro maravilhoso, que hoje é administrado pela APA, tem 2 salas, que tem o Sérgio Cardoso e o Pascoal Carlos Magno, eles estão em tamanhos diferentes, mas tem para 400 pessoas, outros para 900. São 2 teatros assim maravilhosos no centro de São Paulo, né? Difunde dança, difunde teatro, né? Artes cênicas. A APA também passou a administrar, nesse mesmo período, o Teatro de Araras. O Teatro de Araras já é um teatro que foi inaugurado em 1991, é um teatro na cidade de Araras, se chama Teatro Estadual de Araras, mas o nome dele é em homenagem a um musicólogo, um maestro, Francisco Paulo Russo, né? E ele é usado na região para diversas atividades, né? Dentro do projeto de virada cultural paulista, que a APA também administra, e o Circuito Cultural Paulista, também está inserido esse teatro, que é um teatro criado pelo nosso arquiteto Oscar Niemeyer, né? É bem interessante esse teatro, muito legal, tem um charme especial, e brincam que a escada que dá acesso ao palco é muito estreita, e uma época o nosso Jô Soares foi fazer uma apresentação lá e teve que entrar pela plateia, que não passou pela entrada do teatro, mas isso é gozação. Eu nem sei se ainda é verdade essa história, mas é pitoresco se for verdade, e enfim, fica registrada essa brincadeira aqui, tá certo? Então a APA administra hoje administra o Teatro Sérgio Cardoso, o Teatro de Araras
né? O Pensarte, por enquanto, até amanhã ou mais tarde, ainda continuará administrando o Teatro São Pedro, mas a APA também é a grande produtora cultural do Estado de São Paulo, né? Ela tem uma tradição nisso daí. Ela faz a virada cultural paulista, implantada pelo governo do Serra, em 2007, já com a pegada de fazer as 24 horas de arte, né? E uma outra criação também da unidade de difusão do Estado, que na época era o André Sturm, hoje do atual secretário da Cultura, do município de São Paulo, nós fizemos o Circuito Cultural Paulista, que é uma série de atividades que vai a mais de 100 cidades de São Paulistas, e você leva atividades de dança, circo, música instrumental e atividades infantis. É um programa bem importante hoje do governo do Estado de São Paulo, administrado pela APA. Então, a APA está regida dentro da Secretaria pela unidade de difusão, né? Depois, a segunda entidade que foi criada, cronologicamente, é a OSESP, né? E a OSESP tem também uma história de reformulação, né? Como vocês ouviram o Dalmo falando sobre isso na entrevista anterior. Mas resumindo o que o Dalmo falou, a orquestra foi criada em 1954, com a função de música clássica, né, óbvio, e o Eliezer de Carvalho foi o personagem que criou a orquestra. E ele dirigiu a orquestra até o seu falecimento. A partir do falecimento dele, o governo do Estado de São Paulo falou, não, vamos dar outra direção, modernizar a proposta, e foi contratado o maestro Neschling, que é um homem que está na história da cultura do Estado de São Paulo, né? Até do Brasil. É um maestro de importância internacional, um querido amigo, inclusive, e ele tem uma passagem marcante na cultura paulista, né? Ele renovou a orquestra. Eu tive a honra de trabalhar no projeto do início da nova OSESP. Eu trabalhava no Memorial da América Latina, que temporariamente seria a casa da orquestra, né? E lá eu tive o prazer de trabalhar com ele e perceber o rigor do trabalho dele, né? Junto com outros profissionais de ótima capacidade e fama internacional, né? Então, naquela oportunidade, o Neschling fez um chamado internacional de músicos. Então ele fez uma audição em Buenos Aires, fez audição em São Paulo, fez audição em Londres, fez audição em Nova York, e esses eram anos 90, onde muitos músicos do leste europeu estavam disponíveis no mercado e com salários atraentes, eram na época quase $4.000. Então essas pessoas foram atraídas, e pessoas de alta qualidade, vieram para São Paulo, se adaptaram no estado de São Paulo, se adaptaram à cultura brasileira. Muitos ainda permanecem aqui e fazem parte do atual corpo permanente da orquestra, né? Então o leste europeu foi um fator decisivo na formação musical da OSESP, né? Então essa qualidade que o Neschling impôs, que acho que é uma das coisas mais relevantes que a gente tem que levar em consideração.
que é o seguinte, é a excelência, né? Quando você fala de um corpo estável, você tem que pensar em excelência. Da mesma forma que você fala na formação musical, tem que pensar excelência na formação musical. Então, a USESP, quando ela criou-se a partir do princípio da excelência, e aí o sucesso vem, né? Aí o sucesso chega, né? E permanece. E a partir do momento que a USESP foi reformulada, anos mais tarde, a fundação, em 2005, a fundação, olha, nós estamos falando de 2000, um prazo rápido, né? Foi criado já, não tão rápido, né? Mas enfim, foi de 98 para 2005 o primeiro contrato, mas em 2005 é o primeiro contrato já como OS, e aí você regulariza toda a parte trabalhista, regulariza toda a parte de programação, e você também já está criada a Sala São Paulo, que também, remetendo à entrevista anterior do Dalmo, ele que arquitetou junto com o Marcos Mendonça e outras pessoas, e o governador Mário Covas, a nova Sala São Paulo. Então a orquestra tem sua casa, né? Então eu diria hoje, sem dúvida nenhuma, tem alguns lugares que tem a cara de São Paulo, e um deles é a Fundação USESP, né? A Fundação USESP é formada por um conselho digno, não que os outros não sejam, mas é um conselho de alto nível, conhece o métier, alguns conhecem finanças, outros conhecem administração, outros conhecem a ente público, quer dizer, é uma congregação bem-sucedida, né? O Conselho da USESP é uma congregação bem-sucedida. Então, traz para o Brasil e para o mundo e para São Paulo a excelência mundial de música clássica, né? Então, acho que a Fundação USESP é a cara de São Paulo. Ela é uma coisa maravilhosa, né? O prédio, dentro da sala, é imperdível mesmo, né? Na área, então nós temos a APA trabalhando com a difusão de música, teatro, dança e circo, atividades e outras atividades culturais, até cinema, né? Também a APA tem um trabalho de cinema razoável de distribuição de filmes e pontos de cinema. Depois nós vamos para a música clássica, e aí nós precisávamos ter uma versão. Se a gente tem música clássica, o outro lado é a dança clássica, né? E nessa condição, lá em 2007 para 2008, em 2007 foi concebido, no começo de 2008, em janeiro, foi criada a Companhia Paulista de Dança, né? Que é dirigida pela organização social, né? A Associação Pro Dança, né? Que na época foi dirigida pela Iraciti Cardoso, e a adjunta era Inês Borgeia, e as duas criaram essa orquestra que na época tinham 20 bailarinos e 20 bailarinas, né? E criaram um repertório importante no governo para a função dança. Da mesma forma que nós tínhamos como referência da excelência na música, também foi criada a excelência na dança. Hoje a Companhia de Dança de São Paulo, a CP Dança, ela é uma organização, é um corpo de baile reconhecido internacionalmente. É frequente a ida desse corpo de baile para fora do país, para a América Latina, para a Europa, né?
Então, hoje ela tem uma importância já que transcende a cidade, transcende o estado, transcende ela é internacional, né? Então é um espírito também que o espírito também que tem a cara de São Paulo, o espírito da excelência, né? Do trabalho árduo, da busca pelo melhor, né? A companhia conjuga a dança clássica com a música, com a dança contemporânea. É uma coisa também importantíssima dentro do universo artístico brasileiro. Contam, eu não sei se é verdade, que até alguns anos atrás existiam mais academias de dança no país do que academia de esportes, academia de fitness. Eu acho que hoje, não sei se essa estatística ainda se preserva, mas até uns 4 anos atrás ainda a dança superava a área desse esporte de ambiente fechado, né? De físico, da cultura do físico. Mas essa, acho que é uma característica muito importante. Ela tem um desempenho invejável, né? Já supera já participou de 110 cidades, já tem mais de 500 mil de pessoas que assistiram, já passou por pelo menos 15 países. É uma função cuja entidade dignificou o investimento paulista, né? Acho que isso é muito bom a gente falar. Então, nesse período, existiu até esse ano de 2017, uma outra entidade chamada Abaçaí, que ela encerrou o contrato agora em em março de 2016, que ela operava o tradicional paulista, né? O popular paulista, né? E essa função tinha um programa específico, era o Revelando São Paulo, Mapa Cultural, e outras atividades que também trabalhava a formação artística. Então a Abaçaí foi muito importante nesse período, né? Mas o governo do Estado de São Paulo, no processo de readequação de trabalho, né? Achou melhor fundir os programas da Abaçaí e os programas da APA, que no meu entender está certo, né? Acho que essa fusão de funções em uma OS é uma tendência, né? Eu acho que tem que ser observado, sem perder personalidades, né? Mas, enfim, foi uma atitude correta que o governo do Dr. Geraldo fez no ano passado, criar, quando venceu o contrato das duas, né? Ele propôs a Secretaria de Governo, a Secretaria de Cultura, chegaram no acordo em setembro, outubro, fundiu-se num só contrato de gestão, hoje dirigido pela APA. Então, os projetos da área de difusão estão sendo operados nessas condições, né? Você tem a APA, Fundação ZESP, a SP Dança, né? E suas respectivas OS. E a Pensarte, que até hoje, até esse momento, dirige o Teatro São Pedro e dirige a Jazz Sinfônica, e até o final do ano passado dirigiu também a Banda Sinfônica, que o governo de São Paulo também achou que deveria extingui-la e o fez, né? Então é um momento de transição nessa área de difusão, é delicado, mas é necessário. Então, encerrando, essa é o bloco da difusão de São Paulo. Muito obrigado.